Bom dia, pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui para mais uma aula de física, então vamos dar continuidade à nossa disciplina. Encerramos a parte de cinemática escalar. Nas últimas aulas a gente falou sobre movimento uniformemente variado, abordamos a aceleração, abordamos toda a questão de função horária da posição, função horária da velocidade, equação de Torricelli. E agora a gente vai dar continuidade ingressando na unidade 3. Então a gente vai dar início à cinemática vetorial. Então basicamente na aula de hoje a gente vai abordar o capítulo, hoje nas próximas aulas a gente vai abordar capítulo 5, capítulo 6. E hoje nós vamos dar início a relembrar um pouquinho o estudo das grandezas vetoriais, vetores e depois operações com vetores. Vamos iniciar o estudo de operações com vetores. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos lá então. Então, primeira coisa, lembrando algo que a gente viu nas nossas primeiras aulas esse ano, que foi a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Então, as grandezas escalares são aquelas que, para estarem perfeitamente definidas, precisam somente de duas informações, que é o número e uma unidade. Então, a gente tem um exemplo aqui de massa, de tempo, de comprimento. Você pergunta qual é a sua massa. Você fala assim, volta de 60, mas 60 o quê? 60 quilogramas. Quanto pesa o celular? Qual é a massa do celular? Então, o celular tem uma massa de 200, mas 200 o quê? 200 gramas. Então, são propriedades que, para estar perfeitamente compreendidas, precisam somente de número e uma unidade. E o que a gente vai aprofundar nesse módulo vai ser com relação às grandezas vetoriais. Então, as grandezas vetoriais são aquelas que, para estarem perfeitamente definidas, elas precisam de 4 informações. E 4 informações são essas, considerando o nosso estudo baseado na física. Então, as grandezas vetoriais precisam de, primeiro, um número. Esse número, em vetores, a gente vai chamar de módulo, que representa o tamanho daquele vetor. Depois precisa de uma unidade. Então, de que grandeza vetorial que eu estou tratando? Precisa também de uma direção, que é ao longo de qual eixo que aquela propriedade está variando. E o sentido, que é de onde para onde, ao longo daquela direção, de onde para onde que aquela grandeza está indo. Então, a gente tem um exemplo aqui de velocidade, de força e de aceleração. Velocidade e aceleração, são coisas que a gente já estudou, a gente já abordou no módulo anterior, só que sem se basear totalmente no estudo mais aprofundado das grandezas vetoriais. Então, vamos dar continuidade a isso na aula de hoje. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o que são vetores. O que são vetores? Os vetores eles podem ser definidos como segmento de reta orientado. Então, a gente pega, por exemplo, essa reta. E essa reta aqui ela tem origem lá no ponto A, né, esse segmento de reta. Primeiro ele está em cima de uma reta R. O segmento de reta AB ele tem origem lá no ponto A e tem extremidade, ou seja, termina no ponto B, aqui em cima. Então a gente pode dizer que esse é um vetor, é como se fosse uma flecha. É um segmento de reta orientado, ele tem início lá no ponto A e termina no ponto B. Podemos identificar nesse vetor que a gente tem 3 características. Que 3 características são essas? A gente tem aqui primeiro um módulo, então todo vetor possui um comprimento, que vai ser o tamanho do segmento AB, que representa um valor numérico dessa grandeza que eu estou estudando. Temos também a direção. A direção ela vai ser ao longo de que eixo que essa grandeza, essa propriedade está variando. Então, por exemplo, a gente tem a direção horizontal, tem a direção vertical, temos a diagonal. Então, vai ser relacionada a qual é a direção, ao longo de que eixo que aquela propriedade está variando. Temos também o sentido, que é, nesse eixo que ela está variando, ela está indo de onde para onde. Então, se está na horizontal, ela está indo o quê? Está indo da esquerda para a direita? Está indo da direita para a esquerda? Se ela está na vertical, ela está indo de cima para baixo, está indo de baixo para cima, então a gente tem que avaliar isso. Esse é o sentido. Então, em uma mesma direção, eu posso ter diferentes sentidos. Então, na vertical, por exemplo, eu posso ter o corpo indo de baixo para cima, ou posso ter esse corpo indo de
cima para baixo. Avançando aqui. Agora a gente vai entrar em operações com vetores. Operações com vetores nem sempre vai seguir a mesma regra que a gente estava acostumado quando estava trabalhando com números. Então, se a gente estava trabalhando lá na cinemática escalar, nem sempre que a gente estava fazendo lá vai ser possível transferir diretamente para cá. Não vai ser assim que vai funcionar. Então, por isso que a gente vai estudar a parte agora, as operações com vetores. Então, a gente tem primeiro a soma vetorial. Antes da gente entrar propriamente dito na soma vetorial, a gente vai primeiro definir o que é um vetor resultante. E daqui para frente a gente vai ouvir falar muito disso. O vetor resultante fez isso, o vetor resultante é esse, é aquilo. Então, o vetor resultante, ele é o vetor que representa a soma de todos os vetores que estão presentes no meu sistema. Então, o vetor resultante, quando eu falar de vetor resultante, é o vetor que vai representar a soma de todos os outros vetores que tem naquele meu sistema. O vetor resultante a gente vai representar pela letra R. Então, como é que eu vou fazer a soma vetorial? Como é que eu vou encontrar o meu vetor resultante? Então, a gente tem um exemplo aqui que tem 4 vetores ali, tem R1, R2, R3 e R4. Vamos ver o passo a passo como é que a gente faz a soma vetorial. Então, esse primeiro ponto vai ser a soma gráfica, eu ver graficamente como é que é a representação do meu vetor resultante. Então, primeiro a gente faz o seguinte, a gente pega o primeiro vetor, então a gente pega o primeiro vetor e coloca ele em uma origem arbitrária, num ponto O ou um ponto 0. E depois a gente pega o segundo vetor. Então a gente já tem o primeiro vetor, a gente vai pegar o segundo vetor e vai encostar a origem desse segundo vetor na extremidade final do primeiro. Então a gente pega o segundo vetor e encosta a origem dele na extremidade do vetor anterior. E depois a gente faz isso de novo, pega o terceiro. Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 vetores. Então, a gente vai pegar o primeiro, colocou numa origem arbitrária, pega o segundo, coloca a origem do segundo na extremidade do primeiro, depois pega o terceiro, coloca a origem do terceiro na extremidade do segundo, e assim sucessivamente. Ou seja, vou pegar o quarto, vou conectar a origem do quarto vetor na extremidade do terceiro. Como é que fica isso para esse exemplo que a gente está visualizando aqui na tela? A gente pegou lá o vetor R1, pegamos aqui o vetor R1, depois pegamos o vetor R2, depois o vetor R3 e depois o vetor R4. Então a gente foi conectando a origem de um na extremidade do outro. E agora o último passo, a gente faz o quê? O vetor resultante ele vai ser o vetor que a gente vai traçar conectando. Ele vai partir da origem do primeiro vetor e vai ter extremidade final na extremidade final do último vetor. Então, resumindo, a gente vai conectando. Pega o primeiro, coloca numa origem arbitrária. Pega o segundo vetor, conecta a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro. Pega o terceiro vetor, conecta a origem do terceiro na extremidade do segundo. Depois a gente pega a origem do quarto e conecta na extremidade final do terceiro. E depois a gente liga a origem do primeiro vetor na extremidade do último. Então, nesse caso aqui, que a gente está vendo, a gente traça o vetor resultante assim, conecta lá na origem do R1 até a extremidade do R4. Então, essa é uma representação gráfica. Eu consigo ver graficamente qual é o meu vetor resultante, consigo ver que tem um vetor resultante aí. Então, essa regra é o que a gente chama de regra da poligonal. E tem alguns casos particulares que a gente pode observar agora para calcular o valor numérico. Então, aqui lá a gente via se existia e qual era o vetor resultante. E agora a gente vai calcular qual é o tamanho desse vetor resultante. Então, primeiro caso. O primeiro caso que a gente vai avaliar aqui é quando os vetores R1 e R2 têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a gente pegou ali como exemplo o vetor R1, lá aquele verdinho, e pegamos o vetor R2, esse azul aqui. Para a gente conectar, para a gente fazer a soma pelo método da poligonal, que foi o método que a gente analisou no slide anterior, a gente vai pegar o primeiro vetor, coloca ele lá, o R1. Pegamos o R1, agora a gente pega a origem do R2 e conecta lá na extremidade do R1. Então ficou esse vetorzão aqui. Agora, para a gente descobrir qual é o nosso vetor resultante, a gente conecta a origem do primeiro, a origem lá do R1,
até a extremidade do R2. Então, ficou esse vetor resultante aí em vermelho. E aí, já temos graficamente qual é o nosso vetor resultante. Sempre que a gente tem vetores que têm mesma direção, mesmo sentido, o valor desse vetor a gente vai fazer como? A gente vai somar, vai fazer o módulo de R1 mais o módulo de R2. Então, sempre que eu tiver dois ou mais vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, o tamanho dele, o valor dele, o módulo dele, a gente vai calcular somando o módulo individual de cada um. Perfeito? Segundo caso. Agora, o segundo caso particular é quando a gente tem dois vetores que têm mesma direção, mas têm sentidos opostos. Então, a gente tem aqui o R1, que está partindo lá da tela da esquerda para a direita, e tem o vetor R2 que está da direita para a esquerda da tela. Para a gente somar esses vetores, usando a regra da poligonal, a gente pega lá o primeiro vetor, o R1, e vai conectar agora a origem do R2 na extremidade do primeiro. Então, partindo daqui, a gente coloca a origem do R2 aqui e manda ele para lá. Então, conectamos aqui assim. E agora, para saber qual é o vetor resultante, a gente conecta a origem lá do R1 até a extremidade do R2, que vai aquele vetor vermelho lá, o vetor R, o vetor resultante. E o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor a gente vai calcular como a diferença. Vai ser o maior módulo menos o menor módulo. Então, ele vai ter o sentido do vetor que tem maior módulo. Então, aqui, sempre que a gente tiver vetores que têm a mesma direção, mas sentidos opostos, a gente vai subtrair o maior menos o menor. Perfeito? Terceiro caso aqui, quando o vetor R1 e o vetor R2 são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, mais uma vez, a gente vai conectar a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro. Então, ficou aqui formando um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Vamos conectar agora a origem do primeiro até a extremidade do segundo. Ficou essa reta aqui, a resultante, o vetor resultante. Isso daqui forma um triângulo retângulo. Para calcular o valor lá do vetor resultante, que está oposto ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa, a gente vai aplicar Pitágoras. Então, vai ser R ao quadrado igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Perfeito? Então, terceiro caso, vamos lá. De modo geral, a gente tem a fórmula que vai servir para qualquer arranjo de vetores, que é isso daqui. R ao quadrado, ou seja, o tamanho do vetor resultante ao quadrado, é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, mais 2 vezes R1 vezes R2 vezes cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre os vetores, R1 e R2. Só que, por enquanto, a gente não vai aprofundar tanto essa fórmula. Vamos trabalhar com os casos 1, 2 e 3 que a gente viu até agora. Então, um exercíciozinho aqui para a gente terminar. Letra A, B e C. Então, exercício. Observe a figura a seguir, onde os quadrados possuem lados de uma unidade. Então, a gente tem lá o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D, E e F. Determine qual é o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante nos casos a seguir. Então, no primeiro caso, letra A, está falando lá, o vetor A mais o vetor B. Então, a gente percebe lá que o vetor A está lá no canto, tem a mesma direção e mesmo sentido do vetor B, que está lá. Então, se a gente trouxer aqui o vetor A, a gente colocou aqui embaixo, vamos usar o método da poligonal. A gente vai colocar a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Colocamos aqui. Então, agora, a gente sabe que o vetor A ele tem módulo de 6 unidades, porque ele percorre 6 quadradinhos. O vetor B percorre 4 quadradinhos, então ele tem 4 unidades. Agora, como eles têm a mesma direção, mesmo sentido, a gente vai somar esses dois vetores, certo? O vetor resultante ele vai partir da origem de A e vai chegar até a extremidade de B. Então aqui, como eles têm a mesma direção, mesmo sentido, a gente vai somar R1 mais R2. Como aqui o A, que é o R1, vale 6, o B, que é o R2, vale 4. Então o tamanho desse vetor, 10 de módulo. B mais D. Então a gente tem lá, o vetor B, ele tem 4 unidades, a gente já viu anteriormente. O vetor D, ele passa aqui, o vetor D, ele vai da direita da tela para a esquerda. Então, eu coloquei ele lá na linha tracejada em preto.
ele conectado na extremidade de B, e aí vamos ver até onde ele vai. Agora, para a gente saber, o tamanho dele é 5, o tamanho do vetor D é 5, o tamanho do vetor B vale 4. Então, o módulo de B é 4, o módulo de D é 5. Para a gente saber agora qual é o vetor resultante, a gente conecta a origem de B até a extremidade de D, que vai ser aquele vetorzinho em azul ali. E aí, como é que a gente vai saber qual é o valor numérico dele? A gente já viu a representação dele, já vimos que ele é um vetor, a direção dele é a direção horizontal, sentido da direita da tela para a esquerda da tela. Como é que a gente vai calcular o valor dele? Como eles têm mesma direção, mas sentidos opostos, a gente vai fazer o maior menos o menor. Então vai ser 5 menos 4. O tamanho dele, uma unidade. Para a gente encerrar aqui, a letra C, quando a gente tem o vetor C mais o vetor F. O vetor C, ele está na horizontal, a direção dele é horizontal, tem tamanho de 3 unidades e ele está da direita para a esquerda. O vetor F, a gente vai conectar a origem dele na extremidade do vetor C. Então a gente coloca lá na ponta o vetor F e agora a gente vai ter que conectar a origem de C até a extremidade de F. E essa vai ser a nossa resultante. Como eles são perpendiculares entre si, para a gente calcular o valor dessa resultante, a gente aplica Pitágoras. Então, R ao quadrado vai ser igual a, o tamanho do primeiro é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, então 9 mais 16. R ao quadrado vale 25. O valor da resultante, a raiz de 25, é 5 unidades. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Mas se tiver ficado alguma dúvida, entre em contato. Tem aqui o endereço de e-mail para o ESEP e o Teams. E é só avisar. Então até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.